Hoje a gente vai começar a entender, né, quais são as terminologias da informática, os principais jargões que o pessoal acaba mais utilizando. E para isso, começando a aula, então, na aula anterior a gente disponibilizei aquela atividade assíncrona para vocês entenderem, lerem um pouquinho, né, sobre a evolução da computação. A gente viu lá que os primeiros dispositivos foram os dispositivos mecânicos, iniciando lá pelo ábaco, seguida pela Pascalina, pelo Teilhard de Joseph Jacquard, que foi um precursor aí dos cartões perfurados, né? Aí depois nós tivemos a máquina das diferenças, do Charles Babbage, a máquina analítica, que é a evolução dessa máquina. E na sequência tivemos dispositivos eletromecânicos. Então, aí nessa época aí a gente já teve o cartão perfurado, né? Também foi inspirado daquela época anterior dos dispositivos mecânicos. E nessa época também a gente teve um marco bastante importante, que foi o nascimento da IBM, né? Que é uma das maiores empresas de computação no mundo, tanto em termos de pesquisa como de mercado. Essa empresa foi fundada lá por Thomas Watson, e esse cara, eu acredito que ele tenha inspirado, o nome dele tenha inspirado a computador, que hoje ficou bastante conhecido assim em 2011, quando a IBM lançou o Watson, IBM Watson, o computador deles, que era capaz ali de jogar xadrez, responder perguntas. Vocês já ouviram falar desse computador? Internet? Legal. Pois é, aí eu deixei até um vídeo curto, até o pessoal da tarde, eles não sabiam, eu deixei no mudo ali um videozinho para ter uma noção do que era. Então, esse IBM Watson na verdade, ele é um conjunto de bibliotecas, né, hoje em dia, que serve muito em prol da inteligência artificial. Então, fechando esse parêntese aí, o outro marco que nós tivemos nessa era desses dispositivos foi o Mark I, que é aquele computador lá que ele, um grandão, que parecia não, era um trambolho, que ele não operava no sistema binário, ou seja, não era só dois níveis de tensão, né, ligado ou desligado. Ele operava no sistema decimal, então ele tinha 10 níveis de tensão para representar as informações, e ele foi importante nessa época, principalmente para dizer assim, olha, é complicado fazer um computador com 10 níveis de tensão. Afinal, eletronicamente isso é muito complexo e muito passível de erro. Então, esse foi um marco importante nessa época aí, a existência, a concepção desse computador. E na era já dos dispositivos eletrônicos, nós temos ali o icônico ENIAC, é um computador já valvulado, já com válvulas, né? Aquelas válvulas nada mais eram do que esse troço aqui, algo parecido com isso, uma lâmpada, e isso aqui, uma lâmpada incandescente, e isso aqui gera muito calor, né? E aí já abre um pouco a ideia da aula de hoje, que é entender um pouco a terminologia. E nessa época do ENIAC surgiu o termo bug, né, que em inglês significa inseto. Então, naquela época, por conta desse calor, os insetos eles se instalavam ali ao redor daqueles dispositivos, que é quentinho, é confortável, e na medida que eles iam se acumulando ali, ele acabava ocasionando a queima dessas válvulas, que é o principal elemento de computação naquela época. E aí, daí surgiu o termo bug. Ah, meu código está bugado. Ah, meu computador bugou. Então, vem daí, tá? Aí, em seguida, nós temos os transistores, que vieram a substituir as válvulas, e a questão da miniaturização desses transistores e a consequente integração deles em um invólucro, né? Na sequência, a gente teve uma integração em mais larga escala, e isso vem desde então até os dias de hoje, né? Combinando nos computadores pessoais, nos nossos tablets, smartphones, então todos os dispositivos que hoje nós utilizamos. E na aula de hoje, só para recapitular, né, deixar aqui
sumário que nós vamos tratar. Vamos entender, então, aqui o que é dado, o que é informação, conhecimento, o que é um algoritmo, um programa, um algoritmo. Então, vamos ver o conceito de programa, de linguagem de programação, e os tipos dessas linguagens, e os termos de hardware e software. Então, uma breve introdução. Computador. O colega está entrando aqui. Computador é uma palavra que vem do latim. Nós temos aqui o prefixo com, vem de junto, e o tare vem de calcular, avaliar, estimar. Então, vamos fazer essas atividades, essas tarefas de forma conjunta. Então, o computador é uma máquina destinada ao processamento de dados. Então, aqui nós temos um conceito central aqui, que é a parte de processamento de dados. Nós vamos ver o que isso é. Ela executa instruções que visam produzir transformações nesses dados, né, para alcançar um determinado fim. E o mais importante, com um mínimo de intervenção humana. A gente quer que o computador automatize, né, aquele processo computacional que antes era feito de forma manual, com Abaco, por exemplo, lá, né? Até com a própria Pascalina, que já era um dispositivo de computação, mas era muito rudimentar. Então, fazer isso de forma com pouca ou nenhuma intervenção humana para tentar diminuir as chances de erro. Claro que a gente sabe que se a gente ter a semântica, a lógica do algoritmo não estiver correta, nós vamos ter erros, né, no tratamento desses dados. Então, a lógica e a semântica é muito importante que estejam corretas. Bom, então aqui nós temos um diagrama do que é esse processo. Então, nós recebemos dados em um sistema que a gente diz aqui que é o computador, e nós vamos ter informações que é a saída, ou seja, que são esses dados, em outras palavras, processados. Tá? Então, dados. O que é um dado? É a matéria-prima, né? É obtida de uma ou mais fontes, e ela representa algo que não tem sentido quando apresentado sozinho ou de forma desordenada. Então, fazendo uma comparação aqui com a indústria metalúrgica, a gente poderia dizer que o minério de ferro é a matéria-prima para produzir o aço. Tá? Outro exemplo, digamos que eu dou para vocês aqui esse valor, 220. Vocês podem me dizer, tá, é o que 220? Não sei, é um dado. Não tem sentido nenhum ele dito de forma isolada, né? Agora, eu dou outro dado. Vamos esquecer esse 220 por enquanto. Volts. Volts é coisa de tensão elétrica, né? De voltagem de energia. Mas também é um dado, de forma isolada, para mim não faz sentido. Certo? Então, o 220 é o valor, o volts é uma grandeza, tá? É uma unidade de medida. Vou deixar assim por enquanto. Vocês já vão entender esses dados isolados na sequência. Então, processamento de dados, que eu mencionei antes, ele vai consistir, então, no quê? Uma série de atividades executadas de forma ordenada sobre esses dados e no intuito de transformar esses dados em uma informação. Tá? Então, indo lá para o exemplo do minério de ferro, da indústria siderúrgica, a gente pode, só um pouquinho, dizer que quando a indústria recebe o minério de ferro e processa, ou seja, faz o processamento de dados desse minério, ela busca transformar ele em algo que tenha valor agregado, né? No caso, o aço. Então, esse é o papel do processamento de dados. Então, as informações, né? Ou a informação, é a ordenação e a organização desses dados de forma a transmitir um significado, uma compreensão dentro de um determinado contexto. Então, a informação, nesse caso, de novo, fazendo analogia com a indústria siderúrgica, vem a ser o aço produzido por essa indústria. Então, a gente tem essa informação que vai ser
né, esse produto com valor agregado que vai ser utilizado para uma outra coisa, por exemplo, construir uma casa. E aí a gente já tem o conceito de conhecimento, né? A gente vai pegar esse aço, que é inserir a informação, e utilizar para construir algo maior, algo com mais valor agregado ainda, que é o conhecimento. Então, pegando de novo lá o outro exemplo dos 220 e dos volts, digamos que a gente aplicou um processamento sobre esses dois dados, a gente ordenou eles, e agora a gente juntou eles e a gente diz que o 220 tem um significado, né? Que ele está falando agora sobre a voltagem. Temos o valor associado à grandeza. E aí, o conhecimento, como eu já dei um spoiler aqui, vai representar a compreensão do significado dessa informação. Então, o principal do conhecimento que vai diferir ele da informação é que a gente consegue pegar essa informação e aplicar no mundo real. Então, que é justamente a ideia do aço que eu disse ali, para construir inúmeras estruturas, né? Uma casa, um galpão, enfim, o que a engenharia quiser. Aí, no exemplo do valor da grandeza 220, eu vou pegar esse 220 volts e vou dizer assim, olha, se eu for arrumar um aparelho elétrico, né, que é 220, eu tenho que pegar o conhecimento e aplicar isso e dizer, olha, se eu mexer nesse aparelho sem utilizar uma ferramenta isolada ou um ambiente adequado, eu posso ter um risco de choque elétrico. Então, isso é conhecimento. É pegar essa informação e levar para uma aplicação no mundo real. Alguém tem alguma dúvida? Tudo certo até o momento? Qualquer coisa podem me interromper. Então vamos adiante. Então aqui nós temos o sentido, né? Temos o nível de abstração. Aqui embaixo a gente tem um menor nível de abstração, ou seja, a quantidade, como é que eu vou explicar? O tamanho do dado ali, né? Ele é a menor parte dentro dessa cadeia desses três elementos entre informação e conhecimento. Acima dos dados nós vamos ter as informações, que são os dados processados, e acima dessas informações nós vamos ter o conhecimento, que são essas informações utilizadas e aplicadas num contexto da vida real, né, do mundo real. Então esse sentido aqui da seta indica o nível de abstração. Ele aumenta em direção ao cume da pirâmide. Então, falando sobre o que é um programa, o que é uma instrução, tá? Qualquer processamento de dados ele vai requerer a execução de uma série de etapas realizadas de forma automática por um computador. Essas etapas, elas são elaboradas na maioria das vezes, né, sempre, né, passo a passo, e ela constitui o que a gente chama de programa. Então, cada passo é uma instrução que é dada ao hardware, ao computador, né, que visa a realização de uma ação. E todo programa é baseado em um algoritmo. Em outras palavras, todo programa é a implementação, é a materialização de um algoritmo. Então, o que é um algoritmo? Acredito que vocês já devam já tenham tido contato com essa definição, né? Mas um algoritmo é um conjunto de passos finitos para a solução de um problema. Então vamos a alguns exemplos. Aqui o exemplo, fluxograma aqui bem alto nível, vamos dizer assim, bem assim, mais mais didático do que computacional, vamos dizer assim. Então esse é um algoritmo que vamos dizer que alguma pessoa pode utilizar para ligar para uma emergência, né? Ou simplesmente para recusar a chamada ou contato com aquela pessoa que está contatando. Então, para isso, em cada parte verde dessas, ocorre uma pergunta que vai implicar em um desvio ou outro no fluxo da execução desse algoritmo, né? Pseudo-algoritmo. Então, a pessoa liga para essa pessoa e ela vai raciocinar da seguinte forma: o quão bem nos conhecemos para atender essa pessoa, né? Aí, somos parentes muito próximos. Aí o fluxo vem para cá e
na sequência vem para cá. Aí nós temos uma outra condição. Você tem algo importante a dizer ou só quer conversar? Daí, se for o caso de ser realmente importante, a gente vem por esse desvio, e aí nós temos uma outra condição. Isso pode ser discutido via WhatsApp ou e-mail. Aí vamos supor que pode ser discutido via WhatsApp e e-mail. Aí vem para cá, acho que sim. E aí essa pessoa automaticamente, vocês notam que a gente não tem fluxo aqui para baixo, ele já vai automaticamente para o não me ligue. Ou seja, tem que ser algo realmente importante para esse algoritmo dessa pessoa acionar aqui, chegar nesse caminho final aqui do 190. Então, essa é uma ideia de um algoritmo assim, bem alto nível. O outro exemplo que eu vou dar, agora já indo mais próximo ao que a gente vê em algoritmos, é o fluxograma. Tá? Essa estrutura aqui de fluxograma. Então, vamos pegar um exemplo aqui, considerando que uma lâmpada não funciona e a gente quer determinar um diagnóstico para essa lâmpada, né? Então, o losango, ele representa uma condição também. Então, a gente vai perguntar, a lâmpada está enroscada? Se ela estiver enroscada, bem apertada, né? Se ela não estiver enroscada, então eu venho para cá e a ação que eu vou tomar, que esse algoritmo vai tomar, é enroscar a lâmpada, é apertar, né? Daí pode ser esse o problema, que a lâmpada não funciona. Agora, se a lâmpada estiver bem fixa no terminal dela, então a gente vem para cá. Aí nós temos uma outra condição. O bocal, né, ali o terminal onde a lâmpada vai, está queimado. Se ele estiver queimado, a gente vem para cá e a gente substitui o bocal, né, o terminal, e teoricamente a gente resolveu o problema. Se o terminal, o bocal não estiver queimado, aí a gente chega à condição final ali, ao resultado final, que é ter que comprar uma nova lâmpada. E aí resolveria esse problema. Essa notação aqui de fluxograma, ela foi muito utilizada mais no início assim, dos algoritmos, mas hoje em dia ainda a gente mostra para os alunos mais porque faz parte da história, mas a gente acaba usando mais o pseudocódigo, como vocês vêm utilizando, e depois, obviamente, transferindo para a linguagem de programação. Que é justamente o terceiro exemplo que eu trago aqui. Então, aqui nós temos um algoritmo, tá? Vocês não viram isso ainda, por isso que eu perguntei lá no início da aula, que é a parte dos condicionais. Então, se alguma coisa acontecer, então faça isso, se não, faça isso, e assim por diante. Então, aqui é um algoritmo que ele visa determinar se uma pessoa é maior ou menor de idade. Então, aqui nós temos uma variável do tipo, a variável idade do tipo inteiro. A gente coloca a mensagem para o usuário para coletar a idade dele via teclado. Se essa idade é armazenada nessa variável, né, idade for maior ou igual a 18, então a gente escreve, você é maior de idade. Um algoritmo, então, em outras palavras, ou mais formalmente dizendo, de novo, que é uma formalização, eu já falei isso, né, que a formalização, o programa é a materialização, né, a implementação de um algoritmo, é o que vai fazer o algoritmo funcionar. Porém, o computador ele só entende sinais elétricos, né, zeros e uns, que é a linguagem binária que o computador trabalha. Então, quantos de vocês já se perguntaram como escrever um programa de forma que o computador entenda, né? Como que tudo isso que a gente faz se converte lá embaixo, como é que vira sinal elétrico? Então, eu vou tentar explicar um pouquinho isso para vocês de uma forma mais didaticamente que eu conseguir. Então, vamos lá. Uma linguagem de programação. Vamos começar por aqui. É um método padronizado para informar instruções, né? Passos que o computador deve fazer. Pode ser entendido também como um conjunto de regras e ele vai permitir que o programador especifique quais são os dados e como que o computador irá atuar sobre esses dados. Ela vai facilitar, então, a comunicação entre o programador e o hardware. Então, como é que funciona esse processo, assim, de forma geral?
Então, o programador vai lá e escreve o código dele, aí, aí escreve o código dele, e esse código é traduzido para a linguagem de máquina, e por sua vez é executado no computador. Só que, claro, esse processo não é tão simples como isso aqui. Por isso eu coloquei ali o negrito de modo geral, porque esse processo ele tem mais subetapas aqui dentro de detalhes, né, que acontecem por baixo dos panos. Então, mas em suma, o que acontece é esse processo. Os tipos de linguagem de programação. Nós temos aqui as linguagens compiladas e as interpretadas. Esses tipos de linguagem vão colocar mais ou menos detalhes naquele processo. No caso, mais detalhes naquele processo ali geral que eu mostrei de execução do programa. E que eu vou mostrar em detalhes cada um desses processos para cada um desse tipo de linguagem, as compiladas e as interpretadas. E nós temos também as linguagens de alto e baixo nível. Então, vamos falar das linguagens compiladas primeiramente. Então, as linguagens compiladas, elas são linguagens que ocorre um processo de tradução, que é chamado de compilação. Essa compilação ela consiste em transformar então a linguagem lá, linguagem C, que vocês vão trabalhar, né, em um código de máquina em que é entendido pelo processador. Então, a compilação ela é realizada por um programa que conhece a estrutura do processador, que é justamente o compilador. Exemplos de linguagens que são ditas compiladas, né? O próprio C, que vocês vão trabalhar, o C++, então são dois exemplos de linguagem que se encaixam nessa categoria. Então, como que funciona aí o processo para uma linguagem compilada? Então, o programador vai lá, escreve o código dele, tá? Um código em C, vou dar um exemplo aqui. E aí, esse código em C passa pelo dito compilador. Esse compilador ele vai transformar esse código em C de vocês com scanf, com o printf, para botar as mensagens, enfim, todos os comandos da linguagem C, e ele vai converter para algo parecido aqui nessa figurinha do meio. Então, que a gente diz que é a linguagem de montagem, ou assembly. Tá? Essa é uma linguagem que depende do processador sendo utilizado em questão da arquitetura daquele processador. Então, e o compilador, ele conhece essa estrutura, alguém que desenvolveu esse compilador, desenvolveu ele tendo em vista uma arquitetura de processador específica. Então, essa linguagem de montagem, ela vai atuar diretamente lá nos componentes internos do processador, que são os registradores. O que são os registradores a nível de processador? Seriam as variáveis dos programas de vocês, né? Então, vocês declaram lá a idade I, então isso acaba virando lá, no termo de circuito, um acesso lá a um registrador, que é uma unidade de memória, né, que vai armazenar essas informações. E essas instruções, pequenas instruções que a gente chama de instruções, por exemplo, aqui, ó, essa instrução aqui, add, esse F4 e F2 são dois registradores, que tem um valor cada um armazenado neles, e essa instrução vai fazer a soma desses dois valores armazenados em cada um desses registradores e vai armazenar nesse outro registrador F0. Acho que não deve estar ruim de vocês enxergar, mas eu vou disponibilizar os slides depois, tá? Então, essa é uma instrução que foi adquirida aqui desse código em C, convertida para cá, e mais tarde, então, a partir dessa linguagem de montagem, tá, nós temos um outro software que é chamado de montador. Nós temos o montador que vai ser responsável por converter para essa linguagem de montagem para a linguagem de máquina, que são, de fato, os sinais elétricos. Tá? E aí nós vamos ter o nosso programa executável, aquela telinha preta lá que vocês têm acesso lá com o DevC, né? Vocês estão utilizando o DevC, a pessoa da tarde já me deu spoiler, né? Beleza. Vocês ficaram com alguma dúvida aqui?
Então vamos lá. Então aqui eu coloquei mais detalhe, uma comparação aqui de um código em C, depois que ele passa pelo compilador, ele chega em algo parecido com isso aqui, né, que são as instruções e os registradores, enfim, né, aqui não tem registrador no caso, tem aqui ó, alguma coisa, mas esse código ele vai se tornar algo parecido com isso. Aí vocês podem me perguntar, professor, dá para programar nesse assembly? Cara, dá, mas dói, porque a gente tem que ficar especificando tudo, sabe? É diferente do que a gente faz no C, a gente coloca lá sei lá, fazer uma operação de soma. Soma, tu diz assim, soma aí essas duas variáveis e pronto, né? E armazena em outro. Para fazer essa soma no assembly, tu tem que especificar bem as coisas, qual o registrador, qual isso, qual aquilo. Então, para chegar no mesmo resultado. Então, as coisas, você tem que fazer muito mais procedimentos, escrever muito mais para fazer muito menos, vamos dizer, tá? Então, agora falando sobre as linguagens interpretadas. Elas necessitam de um programa especial, que é dito interpretador, aqui, para que seus programas sejam executados. Então, nós temos uma etapa a mais naquele processo, que é o interpretador, além do compilador. Então, os códigos ele é transformado em uma linguagem intermediária, que é uma linguagem que cada linguagem de programação que é interpretada possui uma linguagem específica, intermediária, e que ela é interpretada quando o programa é executado. Tá? E essa interpretação da linguagem, ela ocorre durante a execução do programa e ela consiste em traduzir os comandos ali da linguagem intermediária para a linguagem de máquina, que é os zeros e uns. Exemplos de linguagens de programação interpretadas: Java e Python. Tá? Mais adiante do curso técnico, vocês vão trabalhar com Java, orientação a objetos. Então, vocês já ficam sabendo de antemão que Java é uma linguagem interpretada. Então, vamos ver como é que acontece o processo. Também, esse processo aqui, embora eu tenha buscado detalhar um pouco mais, ele na prática, né, o que acontece, de fato, ele é mais complexo, mas de forma didática aqui, em geral, é o que ocorre. Então, como que funciona a geração de um programa em linguagem interpretada? O programador vai lá, escreve o códigozinho dele em Java, e essa linguagem Java também tem um compilador. Aí vocês me perguntam, professor, mas daí tu me falou que a linguagem essa aí é interpretada, mas ela tem um compilador também? Sim, ela tem um compilador, mas a diferença é que ela não converte para o código de montagem, aquela do assembly. Ele converte para uma linguagem intermediária, que é aquilo que eu acabei de falar naquele slide. No caso do Java, essa linguagem tem um nome e se chama bytecode. Tá? É uma linguagem interna do Java que, uma vez gerado esse bytecode, depois que a gente manda compilar o programa em Java, ele é submetido a um interpretador, que no caso do Java é chamado de JVM, ou Java Virtual Machine, ou Máquina Virtual Java, em português. Então, essa linguagem intermediária, o interpretador vai ser capaz de executar, né? Ele vai ter um montador ali, algo que vai rodar que vai ter contato. O interpretador ele vai fazer um intermédio, né? O JVM vai fazer um intermédio entre o processador, o código do processador, e o bytecode. Né? Então a gente não tem aquela etapa direta ali de fazer a linguagem o assembly. Né? E aí nós vamos ter a linguagem de máquina, que são os zeros e uns, e a execução desse programa nessa linguagem. Então, a grande sacada aqui da linguagem interpretada é que a gente tem aqui essa linguagem intermediária e o interpretador que vai rodar essa linguagem rodar esse programa em tempo de execução, ou seja, quando o programa entra em execução.
Bom, aí aqui eu proponho a seguinte atividade para vocês. Vocês fazerem uma pesquisa para descobrir as vantagens e as desvantagens de uma linguagem interpretada e de uma linguagem compilada. E daí não precisa ser coisa muito extensa, não. E daí vocês vão postar lá no texto online do Moodle, colocando a referência de onde vocês se encontraram. Tá? E coloquei um prazo aqui, mas eu vou tirar esse prazo, tá? Eu vou deixar assim vocês livres e vocês, quando acharem melhor, quando tiverem um tempo que vocês julgarem hábil para fazer a atividade, vocês façam, tá? Eu vou perguntar aqui, eu vou voltar e vou perguntar para alguém o que vocês acham que a linguagem interpretada tem de vantagem sobre a compilada, tendo em vista o que eu expliquei para vocês. O que acontece? O intérprete vai permitir que eu consiga rodar o meu programa em Java em qualquer sistema operacional. Então, por exemplo, o programa em C lá que eu desenvolvi, que é compilado, e eu usei um compilador para gerar o meu programa para um processador que tem uma arquitetura x86, tá? Já vou falar um pouco mais sobre isso depois. E aí eu peguei o mesmo programa e usei o compilador para um processador que tem uma arquitetura MIPS, por exemplo, que é um outro tipo de arquitetura. Se eu pegar os dois programas que eu gerei, tanto no x86 quanto no MIPS, e tentar rodar um no outro, não vai funcionar. Porque o MIPS tem um conjunto de instruções, que aqueles ED que eu mostrei ali, tá? E o x86 tem um outro conjunto que é diferente. Então, tem modos de endereçamento diferentes, tem registradores diferentes. Então, como a gente tem um compilador para cada arquitetura, na linguagem compilada, a gente não consegue fazer com que um programa seja portável. Não consigo, por conta disso, por conta do conjunto de instruções que aquele processador oferece, eu não consigo fazer com que ele funcione um e no outro de forma intercambiável. Com o interpretador, linguagem interpretada, no caso do Java, isso não acontece, porque o interpretador é desenvolvido para o sistema operacional, para a plataforma, e dentro do interpretador, quem desenvolveu o interpretador se preocupou em definir essas rotinas, como que ele vai acessar, como que ele vai trabalhar com determinadas instruções. E daí, eu, programador Java, programo o meu código, faço o meu código ali, mando para o interpretador e o interpretador se vira de rodar o programa. Então, eu não preciso escrever um código lá para uma arquitetura x86, um código lá para a arquitetura MIPS. Tá? Então, se eu pegar o programa em Java nessa mesma situação, para o MIPS e para o x86, ele vai rodar igual, porque o interpretador, sim, ele foi desenvolvido para cada um. E agora, os tipos de linguagem em relação ao nível dessas linguagens. Vamos ver o que é alto nível e o que é baixo nível. Então, uma linguagem de alto nível são aquelas que se aproximam mais da nossa linguagem escrita, ou da forma com a qual a gente escreve, se expressa, enfim. No caso aqui dos algoritmos, do pseudocódigo, né? Por exemplo, aquele algoritmo lá de determinar a maior ou menor idade. Então, com uma linguagem de alto nível, não é preciso conhecer o funcionamento dos elementos tais como os registradores, a instrução do processador, as instruções, o conjunto de instruções do processador, etc., para que a gente consiga programar. Então, exemplos de linguagem de alto nível, o próprio Java, né? O Python, também é outra linguagem interpretada, o C++, o C, o JavaScript. Então, são todas linguagens que permitem a gente escrever os algoritmos de uma forma bem próxima à nossa linguagem. JavaScript, aqui no caso, é uma linguagem para o desenvolvimento web, né? Ela funciona do lado do navegador. E o PHP também é uma linguagem para desenvolvimento web, porém, para manipular, para trabalhar no lado do servidor. Aqui no JavaScript, perdão, para trabalhar no lado do cliente. Então, a gente geralmente, quando desenvolve um sistema web, utilizando o PHP, ou até o próprio Java, enfim, a gente acaba usando o JavaScript bastante para questões de interface e interação com o usuário.
Então, só voltando aqui, então, mas não é o foco dessa aula aqui falar sobre essas linguagens, só curiosidade mesmo. Então, aqui, falando sobre as linguagens de baixo nível agora. Bom, as linguagens de baixo nível são aquelas que se aproximam mais da máquina, por outro lado, né? E por isso elas necessitam de um conhecimento direto sobre a arquitetura do processador, que é lá o conjunto de instruções, como é que os componentes internos do processador são organizados. Então, eu vou contar uma historinha aqui que eu lembro aqui durante as minhas aulas, durante a minha caminhada acadêmica no todo, né? Que um processador da arquitetura x86. Onde é que surgiu essa arquitetura x86? Ela começou lá com a Intel, foi patenteada pela Intel lá na época do processador 8086, tá? E ela veio evoluindo desde então. Então, a cada processador que a Intel lança, eles refinam essa arquitetura. Então, essa arquitetura lá, ela o que eu vou tentar chegar a uma explicação do que é uma arquitetura, tá? Dentro do processador nós temos transistores. Vocês lembram lá daquela aula do livro lá, né? Aí, os transistores, quando a gente junta 2 ou 3 transistores, nós temos uma porta lógica, que vai fazer uma lógica. Vocês devem estar vendo lógica. Como é que é aquela disciplina? Lógica matemática, eu acho que é, né? Vocês veem lá o AND, o OR, então aquilo são portas lógicas. São feitas com transistores. Aí, num nível logo mais acima, nós temos quando a gente junta várias portas lógicas, nós temos um circuito lógico, que ele vai fazer alguma coisa. Então, por exemplo, uma unidade de lógica aritmética, que é uma coisa que todo processador tem. E que faz uma unidade de lógica aritmética, ela faz as operações ali de soma e subtração. Então, com essas duas operações, ele faz divisão, ele faz multiplicação, com somas sucessivas e subtrações sucessivas, né? No caso da adição, no caso da multiplicação, adições sucessivas, no caso da divisão, subtrações sucessivas. Tá, aí nós temos a unidade de lógica aritmética, nós temos a unidade de controle, então todos esses componentes maiores que são feitos a partir dos transistores, das portas lógicas, eles estão organizados e ligados dentro do processador. E essa organização desses componentes vai ditar qual que vai ser a arquitetura, né? Como que esses bits vão ligar e desligar e vão comandar o chip ali. E isso então, vai nos levar à arquitetura x86. Ela é dada esse nome por conta das características de organização desses componentes que ela tem. Muito bem. Com o tempo, desde lá de 1980, que começou a se popularizar essa arquitetura, surgiu uma empresa concorrente à Intel, que é a AMD. Aí a AMD, ela fez uma engenharia reversa num chip desses. O que é uma engenharia reversa? Tu ir lá comprar um bolo, né? Foram lá comprar um bolo. Gostei muito desse bolo aqui. Quero fazer, mas o dono não me vende a receita. Então, tem que pegar aquele bolo, comer, sentir bem, para tentar identificar como diz, os ingredientes e tentar reproduzir. E aí foi isso que a AMD fez, né? Então, ela criou os chips dela com arquitetura x86 também. E aí a AMD funciona hoje, é a principal concorrente da Intel em termos de processadores. Tá, aí, mas onde é que eu quero chegar com isso? A Intel, ela criou uma arquitetura para servidores numa época, para processadores de servidores, chamada Itanium. Então, ela tentou sair da arquitetura x86 e tentou criar uma arquitetura do zero, que se chamava Itanium, uma arquitetura altamente otimizada, que consumia pouca energia e era muito rápida. Mas não deu certo. Por quê? Porque a Intel já tinha uma longa caminhada em cima da arquitetura x86, todos os compiladores e programas gerados com esses compiladores eram voltados para a arquitetura x86, e aí, obviamente, a arquitetura Itanium, que tinha um conjunto de instruções totalmente diferente, foi por água abaixo, né? Porque não tinham programas
que conseguiam rodar nessa arquitetura. Então, é um projeto, é uma arquitetura que, né, já nasceu fracassada, apesar de ser muito boa. Porque, na prática, a arquitetura x86, ela é, vou dizer assim, o negócio é bagunçado. Eu acho que nem os engenheiros da Intel entendem. A Intel criou essa arquitetura Itanium, que é maravilhosa, mas, por ser muito diferente, ninguém quis migrar e desenvolver seus programas para essa arquitetura. Exemplos de outra, vocês entenderam a história? E o problema foi só para reforçar aquela ideia de que é difícil rodar um programa compilado em processadores com arquiteturas diferentes. Tá? Outro processador, então, o MIPS, que é um processador com arquitetura muito utilizada em câmeras fotográficas, em modems, esses que a gente usa para internet, né, roteadores. O PowerPC, que é uma arquitetura de processadores utilizada ali nos computadores da Apple, por muito, muito tempo foi utilizada essa arquitetura. E esse era o motivo pelo qual tu não conseguia, até 2010 por ali, tu não conseguia pegar um Windows e instalar no Mac, porque o Mac tinha uma arquitetura de processador totalmente diferente da qual o Windows foi desenvolvido, o Windows foi desenvolvido desde o início, desde o MS-DOS lá, foi desenvolvido em cima da arquitetura x86. Aí lá em 2010, a Apple resolveu migrar, desistir desses processadores da PowerPC e colocar chips Intel e AMD nos seus computadores. E aí, a partir de então a gente conseguiu, se tu pegar um MacBook hoje, aquele também é o desktop da Apple, que me fugiu o nome, o iMac, e instalar o Windows nele, funciona. Dizem que tu assassina um Apple fazendo isso, né? Mas eu sou fã de Windows e Linux, então para mim é indiferente. Mas tu consegue hoje instalar um Windows num Mac. Outra arquitetura existente, que é a arquitetura ARM, é utilizada em processadores de celular, o Snapdragon, que é um processador, o 820, o 900, está na série 900 agora, eu acho. Então, que é uma arquitetura altamente otimizada para não consumir bateria, já que isso é altamente crítico nesse tipo de dispositivo. A gente não quer que a nossa bateria vá embora em uma hora. Então, se a gente, sei lá, colocar um x86 no celular, sei lá, não dura 2 horas, eu acho. Que são arquiteturas que têm propósitos diferentes. O x86 é para computador pessoal, ARM é para dispositivos embarcados, né, celular, enfim. Então, as coisas têm direcionamentos diferentes. Bom, então, fechando parênteses, a linguagem de montagem de cada uma dessas arquiteturas vai diferir, precisando, então, um compilador específico para cada um deles. Tá? Então, aqui eu deixei aqui dica quente aqui para atividade 1, mas eu já dei a dica para vocês. Né? Tá? Então, aqui tem mais um exemplo aqui da linguagem de montagem. O que adiciona de informação que eu já falei para vocês, por exemplo, essa instrução add aqui, aqui nós temos 3 registradores, né, T1, T2 e T3. Esse add vai somar os valores desses 2 registradores, são 2 variáveis, né, em outras palavras, e vai colocar o resultado nesse T3. Para a máquina, como é que ela sabe executar isso aqui? Ela recebe lá esses bits, né, desligados, quando são os bits todos desligados, 1, 2, 3, 4 bits desligados, ele sabe que é uma operação de soma. Então, ele sabe que ele vai ter que acionar a unidade de lógica aritmética para ela fazer uma soma. Aí, aqui na próxima posição, nós temos esses outros bits que representam esse registrador. E assim sucessivamente. Aqui o segundo registrador e aqui o terceiro registrador vai ser representado por esses bits aqui nesse formato. Então, é assim que a nossa linguagem lá em cima acaba se tornando zeros e uns, sinais elétricos. Em relação ao nível, tá? O nível da linguagem, ele pode ser entendido como grau de detalhamento do algoritmo para a realização de uma determinada tarefa. Então, que é justamente aquilo que eu falei. Por que dói fazer um programa em assembly? Dá para fazer? Dá. Mas tu vai ter que escrever muito mais para fazer uma coisa, às vezes, mínima.
E esse é o principal motivo pelo qual foram concebidas as linguagens de alto nível, tal como o C, o Java, o Python, que são usadas hoje em dia. Então, vamos fazendo um exercício. Se alguém estiver dormindo aí, a gente dá uma chacoalhada aí, mexer o tronco para lá, para cá. Que é o seguinte, vamos sair um pouco dessa história de computação. E se vocês tiverem qualquer coisa do lado de vocês, eu vou pegar essa escova aqui que eu uso para escovar minhas placas de... Peraí. Eu uso para escovar essas placas aqui, tirar ferrugens e nabo, coisa assim. Aí, vou pedir para vocês pegar alguma coisa e vou pedir para vocês deixar cair isso aqui no chão. Tá? Vocês têm aí? E a gente vai fazer, eu vou comandar vocês em 2 níveis. Tá? Primeiro, em alto nível. Pega esse objeto, aqui eu botei a borracha, mas eu peguei uma escova, né? Bem coerente, tudo bem. Aí eu vou pegar essa escova e vou jogar no chão. Tá, caiu aqui no meu chão. Aí eu vou dizer para vocês, pega o objeto. Tá, vocês vão pegar o objeto. Baixo nível, em linguagem de montagem. Aí eu vou comandar vocês, ó. Vocês vão girar o corpo de vocês 14 graus para a esquerda. Vão inclinar o seu corpo uns 60 graus para frente. E depois que peraí, que eu tenho que largar no chão primeiro o negócio. Tá, aí vocês vão estender o braço de vocês para pegar o objeto, né? Vocês não estão me enxergando, mas eu estou fazendo aqui. Estou me prestando. Tá? Aí vocês vão pegar o objeto aqui, vão abrir a mão, fechar a ponta dos dedos, pegar ele, vir aqui em cima da mesa, girar o seu corpo 90 graus para a direita, leve a sua mão até a superfície da mesa e abra a mão para soltar o objeto. Então, vocês viram quantos passos a mais que eu tive que fazer embaixo? Então, aqui os níveis. Como eu já falei ali naquela historinha que eu contei da Intel e da AMD, no nível da arquitetura, lá embaixo, no nível de circuito, a gente tem as portas lógicas, os transistores, na verdade, os transistores, os resistores, os capacitores, e aí acima disso as portas lógicas. E aí nós temos a lógica digital lá com os circuitos, com as unidades de lógica aritmética. Aí depois nós temos ali, no segundo nível, a questão do controle com o microcódigo do processador, que vai sustentar o próximo nível, que é justamente o da máquina, ali, conjunto de instruções daquele processador, daí diretamente o sistema operacional, que é o quê? É o Windows, o Linux, o macOS, o Android, vai se comunicar com esse nível. No nível 5 a gente vai ter a linguagem Assembly, tá? Que é a linguagem de montagem, acima do sistema operacional. E aí acima dela, no nível 6, a linguagem de alto nível, né? No C++, Java, enfim. E lá em cima, nós, como desenvolvedores, como usuários das aplicações, sendo sustentados por toda essas camadas. Então, até agora a gente teve uma visão geral de como são os programas e as instruções dentro do computador. Mas como que acontece essa interação aí de tudo isso com o humano, com as pessoas? Então, o computador lá é um conjunto de circuitos integrados e outros componentes eletrônicos que eu já mencionei e são conhecidos como hardware, né? Então, para que ele funcione, a gente precisa de software, né, de programas que vão ser responsáveis pelo processamento de dados. Então, hardware, né, é a parte física, toda a parte física a gente consegue tocar do computador. O meu mouse, eu tenho aqui o quê? Um HD externo. O que mais tem aqui? Tem uma placa-mãe aqui queimada, que eu já queimei, né? Tem um HD que um tempo atrás eu quase me matei porque eu liguei isso aqui aberto, né? É um disco aqui, a gente tem agulha de leitura. Vocês enxergam aqui? Estão enxergando? Não consigo ver minha câmera. Espera aí. Sim. Estou tendo mais. Sim. E aí tem o disco, parece uma vitrola, né? Ele faz a escrita, essa agulha vai movimentar e vai fazer a escrita dos bits ali naquele disco. Tá, mas isso aqui a gente vai ter uma aula para falar só disso. Então isso aqui é hardware, né? Enfim, tudo que a gente pode tocar. Esse hardware ele vai se subdividir em dispositivos de entrada, de saída e de entrada e saída. Então, o dispositivo de entrada é todo dispositivo que
vai permitir apenas a entrada de dados, então exemplo do que? Do teclado, do microfone, da webcam, esse joystick aqui que o pessoal usa para jogar, esse leitor de código de barras, o próprio mouse, né? O dispositivo mais elementar que a gente usa no dia a dia, o scanner. Então, esses são exemplos de dispositivos de entrada. De saída, é tudo aquilo que permite que a gente consiga ver, né, o resultado do que está sendo processado, que está sendo feito pela máquina. Então, monitor, a impressora, o fone de ouvido, uma caixa de som, um projetor. E os dispositivos de entrada e saída, por exemplo, vocês usam isso direto, que é o pendrive, tem um negócio de dinossauro aqui, que é o drive de disquete, né, que nem existe mais. O modem vem da palavra modulador, demodulador. Então, ele é responsável por receber um sinal analógico, que vem via cabo coaxial, que é aquele mesmo tipo cabo da NET, ou cabo TV a cabo, enfim. E entra nele um sinal analógico, ele demodula esse sinal, converte para sinal digital, entrega para a gente fazer o que tem que fazer, a gente faz, e quando a gente envia ou faz uma requisição para a internet, a gente envia esse sinal digital de novo e ele faz o processo inverso, né? Ele vai modular esse sinal, vai converter para sinal analógico e vai mandar pela rede de posteamento, né? E o drive de CD, o gravador de CD, enfim, é outro exemplo de dispositivo de entrada e saída. Bom, o software é o quê? É a parte lógica do computador. É tudo aquilo que a gente não pode tocar. Então, corresponde a lá a sequência de comandos. Então, é aquilo que eu já repeti bastante aqui na aula. Aí, eles se dividem em quê? Em software de sistema, de programação e de aplicativos. Então, software de sistema são sistemas operacionais. É o Windows, é o macOS, é o Android, é o iOS, que é o sistema operacional dos telefones e tablets da Apple, né? E o Linux. Nós temos outros também, Solaris, tem outros tipos, mas os mais comuns são esses aí. Então, eles vão permitir a interação entre os usuários e os periféricos do computador sem a necessidade do usuário conhecer os detalhes dessa interação. Então, se eu quero mandar imprimir um arquivo, eu simplesmente vou lá no editor de textos ou na internet, mando o arquivo imprimir e o sistema operacional vai se encarregar de mandar isso aqui na impressora. Eu não vou ficar me preocupando com o endereço IRQ que a impressora responde para receber o arquivo, para chegar no spool. Então, eu não preciso preocupar com nada disso. Todo o sistema operacional vai fazer isso para a gente. Softwares de programação são aqueles que a gente utiliza, como vocês utilizam o DevC, para desenvolver os programas, em uma linguagem de programação. Eles são conhecidos, chamados como IDEs, de Integrated Development Environment, do inglês vem de ambientes integrados de desenvolvimento. Por que integrados? Porque ele reúne diferentes ferramentas em um único ambiente. No caso do DevC, a gente tem ali o compilador, nós temos o editor, onde vocês escrevem o código, nós temos um depurador, mais adiante vocês vão ver para que serve, que ele serve para a gente identificar e verificar o fluxo de execução e tentar achar erros no código, tá? Então, por isso que ele é um ambiente integrado, ele reúne ferramentas de desenvolvimento em um único programa. Exemplos outros exemplos, além do que vocês já utilizam, que é o DevC, nós temos o Eclipse. Esse é uma IDE. Eu não gosto muito desse Eclipse, pessoalmente, né? Mas talvez isso não interesse para vocês. Mas ele permite, o pessoal usa bastante para desenvolver ele em Java, dá para usar para desenvolver em PHP, em várias outras linguagens. Mas eu prefiro mais o NetBeans, acho ele mais. Ele é pesado também, o NetBeans, mas dá para desenvolver em muitas linguagens. Eu gosto da interface dele, é questão do gosto pessoal mesmo, se ajudar alguém futuramente para vocês, tá? O outro IDE que o pessoal usa bastante para programar em C é o CodeBlocks.
Eu acho um ambiente legal, acho ele um pouco mais bonito do que deve ser. Então, se alguém quiser tentar. E os softwares do tipo aplicativo são os programas que permitem ao usuário. Aqui o Internet Explorer, né, para acessar a internet, o Google Chrome, vocês já devem estar cansados de saber. Então, são aplicativos nas mais diversas áreas que permitem a gente fazer as mais diversas coisas. Ok? E aqui eu trago aqui uma visão geral, um fechamento da interação entre usuário, software e hardware. A gente tem o usuário numa camada aqui em cima, ele vai interagir com os dispositivos de entrada e saída, teclado e mouse, por exemplo. Vai fornecer dados para as aplicações que vão interagir com o sistema operacional. Essas duas, por sua vez, são componentes de software, né? Software de sistema e softwares de aplicativo, como eu acabei de falar. E o hardware como um todo é essa esfera maior aqui que a gente tem, desde o componente eletrônico, né, no baixo nível, até lá o dispositivo que permite a gente interagir com toda essa esfera aqui de componentes. Tá? Então, pessoal, estou chegando ao fim dessa aula aqui e eu proponho uma atividade lá no Moodle para vocês fazerem, que é, considerando o que eu apresentei para vocês aqui, os capítulos 1, 2 e 9 do Monteiro, de Introdução à Organização, que é uma das bibliografias básicas da nossa disciplina. Eu vou pedir para vocês responder o questionário que eu formulei para vocês lá, tá? E também, junto com essa atividade, vocês têm aquela atividade lá das linguagens interpretadas e compiladas.